MT Leonardo, meu canal do Instagram, e hoje vamos falar a respeito do voo 8303 da Pakistan Airlines, que infelizmente se acidentou dia 22 de maio desse ano. Bora lá? Recentemente, senhoras e senhores, saiu então um relatório preliminar indicando então o que de fato ocorreu com aquilo que eles já têm em mão. O relatório preliminar não é um relatório final, porque ainda está se considerando os fatores que levaram ao acidente. Sempre demos a consideração de que uma aeronave, para ela cair, existe vários fatores contribuintes. E é nessa linha de pensamento que a investigação está trabalhando em respeito a esse voo. No dia 22 de maio de 2020, em plena época de coronavírus, uma crise aeronáutica tremenda, recentemente a gente vê aeronaves em preservação em solo, e não é fácil para a aviação nesses tempos onde depende de turismo, para conseguir voltar a voar e ter os seus passageiros, que outrora, em 2019, eram muitos. E infelizmente hoje estamos numa realidade de contenção, de sobrevivência. Creio eu que também a mesma coisa se considera pelo Pakistan Airlines voo 8303 no equipamento do A320, que ele permaneceu parado por 46 dias, segundo o relatório preliminar sobre esse acidente. Interessante. Em seguida, o relatório discorre a respeito da aeronave e também dos destroços encontrados no local. Interessante que eles notaram que a APU ela estava inoperante, ou seja, não operou durante toda a declaração de emergência, após o choque da aeronave em solo preliminar e depois no acidente a poucas milhas da aproximação final. A aeronave, então, foi da maneira como é prestado no relatório, chegou muito alto, muito rápido para sua aproximação, e o controle de voo CARAC, o Approach Control, eles falaram a respeito disso, notaram essa discrepância e recomendaram para a tripulação que fosse feita uma órbita sobre um fixo no tempo e espaço. Porém, essa órbita foi desconsiderada pela tripulação e a tripulação seguiu, mesmo em alta altitude e muito rápida e totalmente desconfigurada, para conseguir interceptar o ILS, que é um dispositivo que ajuda a instrumentação da aeronave para seguir para um ideal de descida e o ideal no centerline da pista. Outro fator muito interessante é que antes deles conseguirem com esse procedimento, eles comandaram trem de pouso embaixo, speed brakes totalmente acionados. Uma tentativa da tripulação de pelo menos reduzir o máximo de velocidade para vir numa aproximação ideal. Mesmo o controle de voo ainda pedindo para que eles reconsiderassem e fizessem a órbita para vir numa aproximação mais segura. O relatório preliminar não fala de específico por que eles tomaram essa decisão. Eu creio que isso vai vir no relatório final, onde está sendo considerada a cultura organizacional e também se foi tomadas medidas como CRM e também se eles tomaram as medidas padrões, como checklist e abnormal procedures em caso de emergência. Porém, o relatório preliminar já indica que ambas as tripulações não seguiram os callouts padrão e não tinha muito CRM durante todo o voo. Inclusive na fase de decolagem, cruzeiro e descida, não se pôde observar um CRM bem gerenciado. Isso já é um ponto que fecha então um elo para que um acidente possa ocorrer. Procedimentos, eles são a sua segurança. Talvez você esteja passando por esse canal, vai ser piloto, ou talvez vai ser um mecânico, está com outro pensamento de como ingressar na aviação, lembre-se disso. A sua segurança é garantida pelas leis e pelos procedimentos. Siga-os,
e você estará seguro. Uma coisa engraçada nesse relatório é que eles mostram todo o glide path, né, o planeio da aeronave, né, a rota que ele seguiu, e mostra ele chegando alto, perdendo altitude rápido, mesmo com o trem de pouso baixado. Mas chega uma configuração onde eles estão perto de interceptar o ILS e eles comandam o trem de pouso para cima. Aí começou algo que me gera dúvida até o momento, mas porém é um relatório preliminar, é somente um indicativo. O relatório final vai apontar o porquê dessa decisão, se eles realmente tinham uma intenção de arremetida e por não ter um CRM muito bem embasado e claro, o resultado foi fatal. Ambas as tripulações não conseguiram então reagir às emergências e os inúmeros call-outs da aeronave em respeito a overspeed, sobre velocidade de aproximação, e trem de pouso recolhido a baixa altitude. Foi comandado o trem de pouso para cima a aproximadamente 1.800 pés de altitude em relação ao nível do solo. Algo muito incrível que eu li por esse relatório preliminar. A aeronave então continuou sua aproximação assim que eles interceptaram o ILS e mesmo com os alertas não comandaram o trem de pouso para baixo. Curioso esse fato. Como é que uma tripulação recebendo todos os alertas possíveis não seguiu? O que está acontecendo aí? O relatório preliminar não aponta isso porque não é a sua função. Ela só releva os fatos e o relatório final vai apontar de vez o que levou a tal decisão. Essa é uma das coisas bem curiosas que eu notei nesse relatório. Outro fato bem curioso é a respeito à aproximação, o controle de Carac e a torre de controle. É comum em aproximação final o controle de voo, controle de área de aproximação, passar uma frequência para o piloto cotejar essa frequência e entrar em contato com a torre. E a torre assume essa aeronave para si. Um fato não ocorreu, que foi a respeito disso. Isso foi feito por telefone. O que aconteceu é que, de verdade, o controle de aproximação entrou em contato via telefone com a torre de controle e autorizou o seu pouso. E ainda assim com consciência da torre. Eles foram coniventes com esse fato. Não sabemos se é procedimento, porque nós aqui estamos adequados a uma regra de controle de tráfego aéreo e não sabemos como é que é naquele país. Porém, é outro fator que também fecha um elo, porque se fosse passado a aeronave para a torre de controle via frequência de rádio, a torre de controle iria assumir total responsabilidade para um pouso seguro e com certeza iria observar se caso a aeronave estivesse em aproximação, uma configuração totalmente anormal, com trem de pouso recolhido. Louco. A aeronave então vem em total desconfiguração, flaps controlados para 3 e aproximando-se numa velocidade de 220 nós. Muito rápido, alertas no ECAN e alertas na cabine a todo tempo, de trem de pouso recolhido e overspeed. E mesmo assim a tripulação não se deu conta. É fato, o relatório preliminar pela leitura do FDR e do CVR viu o comando após a raspagem do motor em solo que a tripulação ainda comandou reversor e ainda aplicou freios. De alguma forma eles estavam crentes de que aqueles alertas poderiam ser um falso alarme e que ainda estavam com o trem de pouso travado embaixo. Eles estavam considerando de uma forma bizarra essa situação. Não sabemos o porquê. Isso depende muito do CRM, procedimento e adequações aos padrões. Isso depende da cultura organizacional. O relatório preliminar notou esse fator. Em seguida, temos a arremetida da aeronave e logo motor esquerdo, motor direito falharam, a hatch
ela então foi baixada para gerar alguma força elétrica na aeronave e o APU não foi operado durante esse circuito, onde a aeronave tentou uma nova aproximação e não obteve sucesso. Infelizmente, várias pessoas morreram. O relatório preliminar, como vocês podem bem observar do que eu estou falando aqui, ela responde sobre alguns fatores, mas ainda permaneiam algumas dúvidas. É certo que eu creio que no relatório final vai vir então todas as recomendações e todos os parâmetros que estão ainda sobre investigação serão trazidos à tona. Até lá, temos que esperar. O relatório preliminar ainda indica que o controle de voo, o controle de aproximação no caso, e a torre de controle, perdão, estão ainda sobre investigação. A aeronave, a operação aérea, a companhia, tudo está sobre investigação do porquê uma aeronave em plenas condições de voo, segura e normal, pelo que foi visto pelos investigadores em respeito às cadernetas de manutenção, ainda conseguiu raspar 2 motores com trem de pouso recolhido e ainda comandarem uma arremetida. Eu creio que, como a aviação em geral, ela sempre aprende com seus erros. Logo em seguida virão as recomendações a respeito. E eu espero que sejam boas. Tá bom? Gente, é isso que eu tenho a comentar. Por favor, deixem comentários a respeito, se você concorda comigo ou se você discorda, não tem problema. Esse é um fórum aberto, você está livre para poder opinar. Até lá, vamos mantê-los informados a respeito. Lógico, eu trago assim a respeito da minha opinião. Acho inacreditável que algo aconteça como isso, mas aconteceu. É só agora estudar os fatores e os elos quebrados para que isso não ocorra mais. Certo de que também esse não vai ser o último caso. Na verdade, eu espero que seja o último caso, porque não seguir o procedimento é complicado, viu? Mas, na verdade, eu creio que não foi o primeiro, teve vários outros, inclusive na aviação geral, a gente já vê vídeos a respeito disso na WhatsApp. Esperamos em breve falar novamente. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e é isso daí. Apoie a gente. Falou e até a próxima.